Olá, meus queridos amigos e irmãos, shalom para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês, viu? Pelas mensagens lindas que eu tenho recebido. Isso aumenta muito a nossa força. Obrigado mesmo, de todo o coração, viu? Quero falar com vocês hoje mais um salmo. O salmo ajuda muito a edificar a alma. E esse salmo, em especial, um pequeno salmo, mostra aqui a situação de um grande homem, um grande rei, que é o rei Davi, que muitas vezes esteve em situação degradante, sofrida, muito triste, dolorosa. Olhem que maravilha, Salmo 131, um cântico de ascensão por Davi. Senhor, meu coração não estava orgulhoso, nem meus olhos estavam altivos, nem persegui coisas grandes e remotas para mim. Juro que acalmei e silenciei minha alma, como um bebê de colo ao lado de sua mãe. Como um bebê de colo é minha alma. Que Israel espere no Senhor, de agora em diante para todo sempre. Olha que coisa mais linda. Na composição anterior, no salmo anterior, o salmista chamou por Deus das profundezas do exílio e da degradação, enfatizando que a prece do espezinhado, do sofrido, do humilde, que é ouvida mais prontamente. Significa que quando você está em pleno desespero, se sente no fundo do poço, num lugar sem saída, é nessa hora que você dá aquele grito desesperado de socorro, e é nessa hora que chegam aos ouvidos do Criador, que a tua fé chama a atenção do Criador, porque você grita confiante de que será ouvido. É isso que o salmista está falando. Neste salmo, o rei Davi examina as profundezas da sua própria personalidade e revela a inocência infantil, qualidade de sua alma confiante. Embora seja um monarca exaltado, Davi chega a Deus com humildade genuína e autoanulação. Viram como é que é um rei poderoso, que nem o rei Davi? Chega a Deus de forma humilde e autoanulação. Rambam, um grande sábio judeu, sublinha que na Torá é requerido explicitamente que um rei permaneça humilde. Está em Deuteronômio 17, de 14 a 20. Assim como seus súditos são obrigados a honrá-lo, da mesma forma é o rei obrigado a ser modesto e meigo e a manter-se em baixa estima. Conforme disse Davi, meu coração estava vazio dentro de mim. O rei não podia agir com excessivo orgulho, para que ele não exalte seu coração acima de todos os seus irmãos. Deuteronômio 17, 20. Ao contrário, o rei deve se preocupar com os sentimentos dos mais baixos de seus súditos. Quando se dirige à congregação, deve fazê-lo com fala suave e amável. E deve sempre agir com grande humildade. Neste salmo, Davi também ensina que todos os que servem ao Criador somente serão redimidos se demonstrarem sincera humildade e na presença do Todo-Poderoso. O que é aprendido aqui com este salmo? Uma lição maravilhosa. Nós temos que ter humildade. Hoje, você pode interpretar o cargo do rei, como do presidente, como do primeiro-ministro, mas também você pode interpretar como aqueles que exercem a autoridade. Quantas pessoas que exercem um cargo de autoridade e ele então fica altivo, arrogante, ele perde totalmente a humildade, a capacidade de ser uma pessoa simples. A pessoa se esquece totalmente de que ele é um ser humano idêntico a qualquer outro que for simples, pobre.
Ele acha que, por ter aquela autoridade, aquele posto, ele é algo especial. E não é. O ser humano, ele se auto-cega, né? Tira a sua própria visão, a sua própria capacidade de enxergar a realidade, a verdade. E ele vai definhando como qualquer outro que é pisado por ele. E aí, no momento da morte, esse homem tem o triste reconhecimento de que ele nada de melhor é que os outros. Ele é simplesmente um ser humano carente, necessitado e dependente como qualquer outro ser humano que esteja fora do poder, que esteja fora da autoridade. O ser humano tem um costume de esperar sempre a última hora. Eu vejo muitas pessoas dizer, não, eu vou viver à vontade, vou fazer tudo que não presta. Eu estou falando que eu já ouvi pessoas falando isso, muitas vezes. Vou fazer tudo que não presta, que der vontade. Quando estiver perto da hora da morte, aí eu me converto. Mal sabe ele que a vida nos prega muitas surpresas. E que esse momento pode chegar em um momento em que ele não imagina. E o tempo não ser suficiente para ele fazer tudo aquilo que ele planejou. E não pode se converter como ele disse. Então, o que é que a Escritura está nos ensinando aqui? O rei Davi, ele esteve, no salmo anterior, nas profundezas, lá da sua moral, da sua vida. Ele, como rei, sentiu-se o quê? Acabado, rebaixado, esmagado pelas circunstâncias da vida. E ele percebeu, então, que ele deveria se esvaziar para poder se aproximar do Criador. E assim ele fez e deixou esse salmo maravilhoso como exemplo para todos nós. Esvazie-se diante do Criador. E quando eu falo o Criador, muitas pessoas pensam no templo, muitas pessoas pensam nas suas igrejas, né, nos seus santuários, mas não. Quando se fala do Criador, estou falando do próprio ser humano, porque o ser humano, ele é parte da criação. E existe no ser humano a assinatura do Criador. E aquele que se exalta, diminuindo o seu próximo, está fazendo isso com o próprio Criador. Nunca podemos esquecer, o reino dos céus habita dentro de nós. E o reino dos céus, ele traz o próprio Criador. Então, quando você quiser chegar em oração à presença do Eterno, esvazie-se totalmente. E quando você falar com as pessoas mais simples, esvazie-se totalmente. Não humilhe. Cuidado com o poder, porque com o poder, com a riqueza, com status, pode vir um grande pecado. A presunção, a arrogância, pode vir nesse pacote. E esse pacote pode ser a destruição da tua alma, pode ser a destruição da tua vida. Temos que tomar cuidado em todos os pensamentos, temos que tomar cuidado em cada palavra que falamos, temos que tomar cuidado em cada passo. Olha a direção que você caminha, porque você pode estar caminhando num terreno aparentemente firme, seguro, mas que pode ter um abismo logo à frente e você ser engolido por esse abismo. Então, caminhe sempre com cuidado. E qual é o cuidado que nós temos que ter? O Criador dentro do nosso coração. Isso implica em ter na nossa mente, constantemente, 24 horas por dia, a sua palavra. Temos que ter o Criador sempre à nossa frente. Em todas as nossas decisões, em todos os nossos pensamentos, em todos os nossos estudos. Não podemos deixar as coisas ruins do mundo, que vêm com o enfeite aparentemente inocente, entrar na nossa vida de uma forma sorrateira e trazer destruição para o nosso caráter, nossa moral, nos tornar pessoas ruins,
indecentes, imorais, sujas. Temos que fugir disso. E só existe uma saída. A única saída, a Escritura Sagrada. Ela é o nosso refúgio. É a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Isso significa que ela dá luz, entendimento para a nossa mente. O próprio Criador fala: o meu povo perece por falta de conhecimento ou entendimento. Então temos que buscar na Escritura a resposta para tudo. Temos que buscar no estudo da Escritura, que tem que ser diário. Não é estudar a Bíblia uma vez na semana, uma vez por mês. Estude a Escritura diariamente, porque ela é o alimento que sustenta a tua alma, tua consciência. E você precisa comer todos os dias, senão o seu corpo fica debilitado e pode te levar a óbito. Então você precisa da Escritura todos os dias. Estude, se aprofunde, aprenda e não pereça por falta de conhecimento. Porque no momento em que você adquirir o conhecimento, você se aproxima cada vez mais do Criador. Porque o conhecimento traz a você prudência. Através do conhecimento você se torna uma pessoa mais prudente e não caminha para o lado errado. Não pratica as coisas erradas. Não deseja as coisas erradas. Você passa a ser uma pessoa melhor. E você começa então a sofrer um processo de transformação que o Criador deseja para todo ser humano. E que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno conceda a paz para todos nós. Tá? Vamos todos buscar o estudo da Escritura e o conhecimento. A sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que nos trará o mundo de perfeição para dentro do nosso coração. E aí sim, nós mudaremos totalmente nosso caráter, nossa personalidade, nossa vida em geral. E criaremos ao nosso redor um grande e maravilhoso universo de coisas positivas, em que esse universo, como um buraco negro, né, que atrai tudo para ele, você começa a atrair tudo que é bom, tudo que é positivo para a sua vida. E você vai ver o processo de transformação de uma forma bem clara, iluminada pela Escritura Sagrada. Shalom para todos, que o Eterno abençoe e até o próximo.